Você já percebeu que algumas pessoas passam anos lutando com o dinheiro, enquanto outras parecem chegar a um ponto onde tudo começa a mudar? Curiosamente, muitos investidores dizem que essa virada acontece quando alcançam os primeiros R$ 20.000. Não é apenas sobre dinheiro guardado, é nesse momento que mentalidade, oportunidades e crescimento financeiro começam a funcionar de forma completamente diferente. Para entender por que esse valor pode mudar tanta coisa, primeiro precisamos olhar para a realidade da maioria das pessoas. A maior parte vive presa em um ciclo financeiro repetitivo: trabalhar duro, receber o salário, pagar contas e começar o próximo mês praticamente do zero. Com o tempo, isso cria a sensação de que não importa o quanto se trabalhe, o dinheiro nunca se acumula. E sem acumular capital, fica quase impossível investir, aproveitar oportunidades ou permitir que o dinheiro comece a trabalhar a seu favor. É exatamente por isso que alcançar os primeiros R$ 20.000 se torna um marco tão importante. Esse valor representa muito mais do que dinheiro guardado em uma conta. Ele simboliza meses ou até anos de disciplina, escolhas conscientes e controle financeiro. A verdade é que muitas pessoas nunca chegam a esse ponto porque vivem presas no consumo constante ou desistem no meio do caminho. Mas quem consegue atingir esse primeiro grande objetivo começa a perceber algo poderoso: construir patrimônio é possível e cada pequena decisão financeira realmente faz diferença ao longo do tempo. Quando alguém finalmente alcança esse valor, algo interessante acontece na mente. Pela primeira vez, a pessoa percebe que acumular dinheiro não é apenas uma ideia distante, mas algo real e possível. Essa percepção muda completamente a forma de enxergar o futuro financeiro. Em vez de pensar apenas no próximo salário ou na próxima conta a pagar, começa a surgir uma nova pergunta: como fazer esse dinheiro crescer ainda mais? E é exatamente nesse momento que a mentalidade de sobrevivência começa a dar lugar à mentalidade de investidor. Com cerca de R$ 20.000 acumulados, outra mudança importante começa a acontecer. O dinheiro passa a participar do crescimento do seu patrimônio. Quando esse valor está investido, mesmo retornos moderados já começam a gerar resultados perceptíveis ao longo do tempo. Pode não parecer muito no início, mas pela primeira vez você vê seu dinheiro produzindo mais dinheiro. Esse é o poder dos juros compostos começando a entrar em ação. E quando isso acontece, algo muda novamente. O crescimento financeiro deixa de depender apenas do seu trabalho e passa a contar também com o seu capital. Além do crescimento financeiro, existe outro efeito importante que muitas pessoas percebem nesse estágio: a redução da ansiedade em relação ao dinheiro. Ter uma quantia significativa guardada cria uma sensação de segurança que antes não existia. Emergências deixam de parecer catástrofes financeiras e decisões passam a ser tomadas com mais calma e racionalidade. Essa tranquilidade muda completamente a relação com o dinheiro. Em vez de agir por medo ou urgência, a pessoa começa a pensar de forma mais estratégica sobre o futuro financeiro. Com essa nova estabilidade financeira, outra mudança começa a acontecer. As oportunidades passam a aparecer com mais frequência. Quando você tem dinheiro guardado, consegue agir quando surge um bom investimento, uma chance de iniciar um pequeno negócio ou até mesmo uma oportunidade inesperada no mercado. Muitas vezes, o problema não é a falta de oportunidades, mas sim a falta de capital para aproveitá-las. E é justamente nesse ponto que o dinheiro acumulado faz diferença. Ele oferece liberdade de escolha e abre portas que antes simplesmente não estavam disponíveis para quem vivia apenas de salário em salário. E conforme essas oportunidades começam a surgir, o crescimento financeiro tende a acelerar. Isso acontece porque o primeiro grande capital já foi construído. Muitas pessoas dizem que os primeiros 20.000 são os mais difíceis, justamente por exigirem disciplina e paciência durante muito tempo. Mas depois desse ponto, o processo costuma ficar mais rápido. O dinheiro investido continua crescendo, novos aportes se somam a ele, e o efeito dos juros compostos se torna cada vez mais visível. Aos poucos, aquilo que parecia lento no início começa a ganhar velocidade. Mas aqui está algo importante: o verdadeiro segredo não está exatamente nos R$ 20.000. O que realmente importa é o processo que levou você até esse ponto: disciplina para economizar, controle sobre os gastos e a capacidade de pensar no longo prazo. Esses hábitos são os verdadeiros responsáveis pela construção de riqueza, porque uma vez que eles existem, o valor continua crescendo naturalmente com o tempo.
Se você ainda não chegou aos primeiros R$ 20.000, não desanime. Todo investidor começou exatamente do mesmo ponto, do zero. O que realmente faz diferença é começar e manter a consistência ao longo do tempo. Se este vídeo te ajudou a enxergar isso com mais clareza, curta o vídeo, inscreva-se no canal e continue aprendendo como construir uma vida financeira cada vez mais forte.